Olá, dando continuidade ao nosso vídeo, falaremos agora sobre o alfabeto grego. À medida que os gregos se estabeleciam, iam desenvolvendo relações comerciais com os egípcios e os babilônios. A influência dos egípcios e dos babilônios sentiu-se essencialmente em Mileto, cidade da Ásia Menor e local de nascimento de alguns dos primeiros filósofos e matemáticos gregos. Rotas de caravana estabeleciam também a ligação com a Mesopotâmia. Segundo Klein, em 1972, por volta de 775 a.C., os gregos substituíram vários sistemas hieroglíficos de escrita pelo alfabeto fenício, o qual também era usado pelos hebreus, e fizeram um novo e muito mais eficaz instrumento de escrita, mediante a introdução de vogais. A adoção de um alfabeto percorreu várias etapas ao longo do tempo, tendo-se inclusivamente verificado a existência de diferentes variantes regionais. Assim, subsistiram inicialmente um grande número de alfabetos locais, divergindo este segundo o número de seus caracteres e segundo as suas particularidades. Parece provável que o empréstimo do alfabeto pelos fenícios aos gregos e sua adaptação à sua língua tenham tido lugar por volta do fim do milênio e o início do século I. A unificação só foi feita pouco a pouco no século IV, tendo como modelo o alfabeto oriental de Mileto, tido jônico, depois de Atenas ter decidido oficialmente, em 403, adotá-lo em substituição à escrita local. O alfabeto grego clássico do século compôs-se finalmente por 24 vogais e consoantes, sendo elas alfa, beta, gama, delta, épsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, xi, psi e a última, ômega. Tornando-se o antepassado de todos os alfabetos europeus modernos. Com a adoção de um alfabeto, os gregos tornaram-se mais capazes de registrar sua história e suas ideias. A importância do alfabeto grego é fundamental na nossa história escrita, bem como na história da civilização. Para além de ter servido para notar a língua da cultura mais rica do mundo antigo, foi também um intermediário ocidental entre o alfabeto semítico e o alfabeto latino, intermediário não somente histórico, geográfico e gráfico, mas estrutural, uma vez que foram os gregos os primeiros a terem a ideia da notação rigorosa e integral das vogais. Uma das grandes realizações dos gregos foi, na opinião de Burns, 1977, o desenvolvimento da filosofia no sentido mais vasto do que ela tivera até então. Antes do século VI a.C., a filosofia grega adquira uma orientação metafísica, isto é, deixou de se ocupar com os problemas do mundo físico e transferiu a sua atenção para questões abstrusas, como a natureza do ser, o sentido da verdade, a posição do divino no esquema das coisas. Foi dada ênfase ao raciocínio abstrato, tendo-se estabelecido como objetivo estender o domínio da razão sobre toda a natureza e o homem. Em coerência com essa nova forma de pensar, os pitagóricos sustentaram que a essência das coisas não seria uma substância material, mas sim um princípio abstrato. O número, segundo a filosofia dos pitagóricos, o universo era caracterizado pelos números e as suas relações, e assim o problema surgia de definir o que o número era. Conquanto a antiga civilização grega, até 600 depois de Cristo, do ponto de vista da história da matemática, é possível distinguir dois períodos. O período clássico, o qual durou
entre 600 a 300 a.C., e que abrangendo os séculos VI, V, IV a.C., em que o povo grego estava politicamente organizado em cidade-estado, tanto na Grécia propriamente dita, como nas colônias da Ásia Menor e na Magna Grécia. Costuma ser referido por período pré-euclidiano, pois culmina com a atividade de Euclides e, sobretudo, com a publicação dos seus Elementos. E em um segundo período, denominado por Alexandrino ou helenístico, o qual ocorreu de 300 anos a 600 depois de Cristo, 300 anos de Cristo a 600 depois de Cristo, a designação de Alexandrino deriva do fato de o mais importante centro intelectual ser a cidade de Alexandria, no Egito, helenizado. Embora haja alguma influência de informação e frequentes omissões, a maioria dos historiadores está de acordo que a matemática grega, desenvolvida no período clássico, se produziu diferentes centros que se sucediam uns aos outros, apoiando-se no trabalho de seus antecessores. A primeira das escolas do período jônico foi fundada por Tales de Mileto, em 640 a 546 a.C. A escassez de alimentos não permite caracterizar de uma forma muito mais ampla o pensamento de Tales. No entanto, não seria excessivo sublinhar que o tipo de argumentação racional que se supõe tenha entregue na tentativa de descrição do mundo testemunha já, mesmo seja de uma forma ainda imperfeita. Outras escolas se constituíram com o decorrer do tempo, disseminadas para vasta extensão geográfica no mundo helênico. Uma das escolas foi a pitagórica. Os pitagóricos eram, por assim dizer, não só ativos como escola matemática, muito influente, onde foram os primeiros a elevar o requisito de uma matemática exata e onde existia uma rígida educação em aritmética, geometria,